E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, dar o seu joinha, para que o conteúdo desse canal alcance um público cada vez maior. O assunto de hoje é um assunto bastante interessante, é uma pergunta. O que mata é a tensão ou a corrente? Então tem muita gente, alguns profissionais, que respondem com toda certeza que o que mata é a tensão. Já existe um outro grupo de pessoas, a gente já discutiu, já conversou a respeito, existem outros que defendem que o que mata é a corrente. Agora, o problema começa a ficar atrapalhado quando a gente começa a assistir algum jornal ou ler alguma notícia de alguém dizendo o seguinte: olha, fulano de tal morreu com uma corrente de 1000 volts. Aí complicou tudo, misturou todos os conceitos, né? Mas hoje aqui a gente vai, para poder responder essa pergunta, a gente vai falar para vocês qual é a diferença entre essas grandezas, entre tensão e corrente. Muita gente mistura, acha que é a mesma coisa. Hoje a gente vai falar aqui então o que uma significa, qual é a função dela num circuito elétrico e qual é a função de outra nesse mesmo circuito. Bom, a explicação que a gente vai dar é simples. A gente vai dar uma explicação, primeiro uma explicação técnica e depois uma explicação prática para que todos possam entender. Bom, a tensão, ela é conhecida também pelo pessoal que é da área como DDP, a famosa diferença de potencial. A tensão, ela é medida em volt, a unidade de medida da tensão, e é representado pelo V maiúsculo. A diferença de potencial a gente tem, por exemplo, para poder ficar fácil a gente entender, se a gente pegar uma pilha de 1,5 volts. Por que ela tem 1,5 volts? A pilha ela tem dois potenciais. Você vai olhar na pilha, está marcado positivo e negativo. Ela tem um potencial maior, potencial positivo de 1,5 volts, e um potencial menor de 0 volt. Quando a gente pega o voltímetro e vai medir a tensão da pilha, o que o voltímetro faz? Ele calcula essa diferença de potencial, ele mede a diferença de potencial da pilha e nos dá a tensão de 1,5 volts. A mesma coisa acontece com a tomada. Você pega uma tomada, por exemplo, de 127 volts. A tomada ela tem dois condutores principais, que no caso dos 127 volts eu tenho um fase e um neutro. O condutor fase tem um potencial de 127 volts, o condutor neutro tem um potencial de 0 volt. Quando a gente coloca o voltímetro nos terminais da tomada, o voltímetro ele nos dá a diferença entre esses potenciais, 127 menos 0, 127 volts. Então essa é a tensão ou diferença de potencial. Muito bem. E a corrente? A corrente é definida como sendo a variação de carga elétrica que percorre um condutor elétrico durante um determinado intervalo de tempo. Essa aqui é a definição mais simples de corrente elétrica. A unidade da corrente elétrica é o ampere, representado aqui pelo A maiúsculo. Agora, na prática, o que tensão e corrente, quais são as funções deles no circuito? Então vamos lá. Eu tenho um equipamento que está aqui, mas esse equipamento ele precisa funcionar de alguma maneira. Eu preciso de energia elétrica, eu preciso de ligá-lo numa fonte de tensão. Por que eu preciso ligá-lo numa fonte de tensão? Porque a minha tensão, olha só, o que é interessante nisso tudo é que a tensão, ela não precisa de corrente para ela existir. Eu pego uma pilha, sem estar utilizando a pilha, eu tenho tensão nela. Se a gente olhar para a tomada que a gente tem em casa, sem utilizar a tomada, eu tenho tensão na tomada. Agora a corrente não. A corrente elétrica, ela anda ela é
anda de mão dada com a tensão, mas ela é dependente da tensão, ela precisa da tensão para ela existir. Só tem um porém. Como a tensão é a condição para a corrente existir, e para que a corrente precisa existir? É porque a corrente elétrica, ela é a grandeza responsável por todos os efeitos elétricos. Então, o que é isso? Por exemplo, vamos supor que esse equipamento aqui seja uma lâmpada. Qual que é a função da lâmpada? A função da lâmpada é iluminar. A grandeza elétrica que faz essa lâmpada iluminar é a corrente. Se esse equipamento meu aqui fosse um chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico, a função dele é aquecer a água. O que faz ele aquecer? A corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é responsável por todos os efeitos elétricos. A função do motor é girar. O que faz o motor girar é a corrente elétrica. Então, olha só, a gente tem uma relação com essas duas grandezas da seguinte forma. Para esse equipamento funcionar, não importa o que seja, ele precisa de corrente. Mas para que a corrente exista, eu preciso de tensão. Vamos supor aqui que eu tenho uma tensão, uma fonte de tensão, uma tomada de 110 volts. A partir do momento que eu ligo o equipamento nesses 110 volts, vai surgir aqui então uma corrente elétrica que vai causar o efeito necessário aqui no equipamento para ele funcionar como ele deve. Agora, a corrente elétrica, para ela existir, ela precisa de tensão, mas ela precisa de outra coisa. Além da tensão, ela precisa de um caminho. Ela precisa percorrer um caminho, ela precisa de um circuito. Esse caminho nós chamamos de circuito. É um circuito fechado. Então, olha só, a corrente elétrica é uma grandeza que depende da tensão, que é a condição principal para que ela exista, mas a corrente elétrica ela depende também de um caminho. E esse caminho aqui nós chamamos de circuito elétrico. Tá certo? Então, olha só. Vamos supor agora que esse equipamento seja retirado. Ele continua aqui com 110 volts. Aí eu pergunto para vocês. Eu tenho condutor aqui e condutor aqui. A primeira condição para a corrente existir está aqui. É a tensão. A segunda condição é qual? É um caminho. Ela precisa de um caminho, ou seja, um circuito fechado. Esse circuito aqui está aberto. Então, num circuito aberto, embora eu tenha tensão, eu não tenho corrente. Mas vamos supor que aparece um indivíduo aqui, extremamente desavisado, e ele vem e coloca uma das suas mãos aqui no condutor e põe a outra mão no outro condutor. O que esse ser acabou fazendo? Ele se tornou o elo de ligação entre as duas extremidades, ou seja, ele virou o fechamento do circuito. Então, a partir do momento que ele fechou o circuito, o que acontece? Quem que surge aqui? Eu tenho tensão, tenho o circuito fechado, que foi fechado por ele, surge então a corrente elétrica. A corrente elétrica no organismo de uma pessoa pode causar muitos efeitos. E aí a gente vai falar de uma coisa interessante. Todo equipamento elétrico possui uma resistência elétrica, uma resistência ôhmica. E a gente vai falar sobre resistência depois. Para que serve a resistência? A resistência é uma oposição à passagem da corrente. O nosso corpo, ele possui também uma resistência ôhmica. E essa resistência ôhmica varia de indivíduo para indivíduo. Então, qual o valor da resistência ôhmica do nosso corpo? Varia entre 1000 ohms e 2000 ohms. A resistência ôhmica maior que se tem notícia, né, que as pessoas já mediram, é em torno de 3000 ohms. E a menor resistência ôhmica para um corpo humano, 500 ohms.
Mas por que essa resistência, inclusive a média para cálculo e tudo mais, é utilizada em torno de 2.500 ohms? Agora, a resistência ohmica, o valor dela é que define, ela limita a corrente em alguns valores. Agora, quando a resistência varia, por que ela varia de uma pessoa para outra? Porque vai depender se a pessoa está com sujeira nas mãos, as mãos estão sujas. A espessura da pele de uma pessoa define o valor da resistência ohmica do corpo. Uma outra coisa interessante é a umidade, se a pessoa está com a mão molhada ou se ela está suando. O nível ou o teor de álcool no sangue de uma pessoa. Existem pessoas que são extremamente sensíveis à passagem da corrente elétrica. Aí existe, e acredite se quiser, né? Mas uma outra coisa interessante, outro fator interessante para diminuir ou que faz com que a resistência ohmica aumente ou diminua é se a pessoa está dormindo ou acordada. Já foi comprovado que uma pessoa dormindo ela suporta mais corrente elétrica do que uma pessoa acordada. Então são vários fatores, não são apenas esses, mas outros mais, que definem o valor da resistência ohmica de um corpo. E a corrente elétrica que passa pelo nosso organismo, ela causa vários efeitos, dependendo da intensidade. Então, a intensidade da corrente elétrica, que é medida em ampere, para começar a causar algum efeito nocivo para o nosso corpo, é a partir de 0,001 ampere, ou seja, 1 miliampere. Com esse valor de corrente elétrica, passando pelo nosso corpo, já começa a dar um formigamento na ponta dos dedos. Quando a corrente aumenta para 0,005 amperes ou 5 miliamperes, já começa a causar um desconforto maior. Quando a corrente passa para 0,1 ampere, ou seja, 10 miliamperes, já começa a causar pânico na pessoa. Quando a corrente está mais ou menos em torno de 0,05 amperes, ou seja, 50 miliamperes, uma dificuldade muito grande de respirar. E quando a corrente está na ordem de 100 miliamperes, ou 0,1 ampere, notem que é uma corrente bem baixa, com 0,1 ampere, a pessoa pode ir a óbito. Então, esses são os efeitos da corrente elétrica no nosso corpo. E respondendo aqui à pergunta que foi feita lá no início, o que mata é a tensão ou é a corrente? Então a gente pode responder da seguinte forma: o que mata diretamente é quem? A corrente. Mas indiretamente, o que nos mata é a tensão. Por isso que todos os equipamentos de proteção aparecem lá, classe de isolamento. Geralmente as classes de isolamento são na ordem de volts. Sempre há uma preocupação em quantos volts vai te proteger. Olha, essa aqui é para tantos mil volts, 10 mil volts. Não é? Então, existe ali uma classe de isolamento sempre preocupado com volt. Por quê? Porque se a gente se protege da tensão, consequentemente estamos nos protegendo da corrente. Porque a corrente é uma consequência da existência da tensão. Beleza, pessoal? Então, até o nosso próximo vídeo.